E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Bom, o negócio é o seguinte: o assunto de hoje da aula é um capacitor, tá bem? Capacitor, cara, ele tem algumas características que a gente tem que destacar para poder compreender a função dele, para que ele serve, onde é que ele é aplicado, no caso, e quais são as características dele. Bom, ele tem, por definição, o capacitor é um elemento ou um condutor do circuito elétrico onde ele exerce uma função. Qual é essa função, gente? Ele armazena carga elétrica, ele guarda carga elétrica para ser utilizada num determinado momento. Tá bem? E que momento é esse? Qual é a aplicação que eu vou usar essa carga que ele armazenou, que ele guardou ali, aquela energia que ele guardou ali? Gente, assim, um exemplo que a gente utiliza para explicar o capacitor é o flash das máquinas fotográficas. Vocês podem ver que num instante muito rápido, uma, há uma transferência de energia, uma utilização de energia para produzir uma luz muito forte, vamos dizer assim. E esse efeito é provocado porque aquele instrumento, aquele acessório que está na máquina de fotografia, o flash, ele está armazenando carga para ser utilizado de forma muito rápida. Tá bem? Então, essa é uma função, uma aplicação do capacitor. Por definição, então, o capacitor é um elemento do circuito elétrico que armazena carga elétrica. Bom, ele aparece para a gente de algumas formas. Ele aparece de uma forma onde a gente vai ter um contato maior, que são aquelas placas, duas placas, no caso quadradas, planas, tá bem? Ou retangulares, como queira, tá bem? Então ele aparece dessa forma, de forma de placas retangulares. Ele aparece de forma cilíndrica e também aparece em forma circular. Aqui nós vamos mais explorar essa forma de placas, tá bem? Bom, é, como é que eu faço? Como é que eu faço? Não, o capacitor ele tem uma característica que é chamada de capacitância, tá bem? Que é relacionada com o próprio nome. Essa capacitância é uma grandeza onde pode ser obtida através de uma expressão matemática que relaciona o seguinte: a quantidade de carga que ele tem sobre a tensão que ele está submetido, tá? Uma DDP. E também a gente, quando trabalha com grandezas nesse sentido, a gente sempre tem que relacionar as grandezas, a fazer uma análise dimensional. A quantidade de carga, a gente já sabe que equivale ao coulomb, não é isso? E a quantidade de DDP, de diferença de potencial, é em volts. Atenção, né? Então, coulomb sobre volt vai resultar nesse cara aqui, gente. Ó. Faraday. Farad, tá bem? Um farad é coisa muito grande. Então, como é algo muito grande, depois a gente pode até falar sobre isso aí, a gente costuma utilizar nos exercícios submúltiplos, que é o 10 na menos 6 microfarad, 10 na menos 9 é o nanofarad, e 10 na menos 2 que é o 12 picofarad. Tá bem? Como a gente estava utilizando lá, quando a gente começou a trabalhar com carga, micro, microcoulomb, a relação é a mesma, só que é farad, agora a unidade. Cara, como eu disse para vocês, ele armazena carga elétrica, o capacitor. Se ele armazena carga, ele adquire um determinado tipo de energia, que a gente já falou alguma coisa sobre. Energia cinética e energia potencial. No caso do capacitor, energia potencial, tá bem? Porque há uma transferência de energia provocada por uma determinada diferença de potencial, então a gente pode relacionar inclusive o trabalho entre essas grandezas. Mas o que eu quero destacar para vocês aqui é a energia potencial, que ela é definida pela quantidade de carga vezes a tensão dividido por 2. Simples assim, energia potencial. Só que tem outras carinhas que aparece a mesma expressão, só que ela aparece com outra carinha, tá bem? Então, ó, energia potencial é a quantidade de carga vezes a tensão elevada ao quadrado. Tá bem? Depois a gente, por definição, a gente vê mais. Estou dando pronto para o vídeo não ficar muito longo.
Se ela aparecer essa carinha aqui, ela pode aparecer também aqui, ó. Quantidade de carga elevada ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância. Cara, na realidade, a gente está vendo aqui, ó, essa expressão que é a que origina todas as outras. Se eu fizer alguma troca de membro, substituição de membro, considerando a proporção, eu também posso escrever que a quantidade de carga é a capacitância sobre vezes a tensão. Onde esse cara aqui passa a ser uma constante em função de ser uma equação do primeiro grau, e essas outras duas grandezas aqui, elas oscilam, variam, tá bem? Bom, como é que a gente representa isso num determinado momento? Gente, a gente representa assim, ó, sendo duas placas, que é o que a gente vai destacar, né? Uma armazena carga positiva, a outra armazena carga negativa, tá bem? Eles estão ligados por terminais, onde existe uma DDP, no caso aqui 1,5 volts, uma pilha, né? Tá bem? Ele apareceria para nós assim, gente, ó. As placas têm que ter o mesmo tamanho, tá bem? O mesmo tamanho. Onde aqui eu tenho cargas positivas e aqui eu tenho cargas negativas. Tá bem? Os terminais aqui, ó. E aqui os elétrons, tá? Eles se movimentam de acordo com a propriedade que eles têm, né? De sempre se locomover do potencial do ponto de maior potencial elétrico por menor, tá? Bom, considerando que são duas placas, elas têm uma dimensão, têm uma distância, tá bem? Ela também pode, a capacitância pode ser relacionada com essa expressão aqui, gente. E essa expressão, ela leva em conta como nós temos duas placas e entre essas duas placas tem um chamado elemento isolante, que a gente chama de dielétrico, tá bem? Esse elemento pode variar? Pode. Ele pode ser o ar, que a gente normalmente considera como sendo vácuo, pode ser o vidro, pode ser o óleo, pode ser o papelão. Para que serve esse cara? Para isolar uma placa da outra, para não deixar haver contato, tá bem? Se houver contato, deu ruim, e aí estraga o capacitor, tem que trocar ele. Vocês viram o seguinte, ó. Aqui, ó, tem uma distância. As placas têm uma forma geométrica retangular, no caso, a área. E esse E, cara, esse rapazinho aqui, ó, é uma constante de permissividade. No caso, a gente usa essa expressãozinha aqui como sendo do vácuo, tá bem? Sempre vai ser o mesmo valor, se é uma constante no caso. 8,85 ou 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Se utiliza essa expressão quando a gente tiver algum problema, as dimensões das placas, a distância entre elas, tá bem? E o elemento isolante. Se variar o elemento isolante, não for o vácuo, ele tem que dar esse valor para vocês aqui, tá bem? Bom, uma propriedade que a gente tem que destacar é em relação ao gráfico. O gráfico que tem dois eixos aqui, um, quantidade de carga, e outro, a tensão, ele já vimos que ele está relacionado com quem? Com a capacitância. Então eu também posso calcular a capacitância relacionando, olha aqui, ó, a capacitância ela é numericamente igual à área desse triângulo que a gente observa aqui, ó. Tá bem? E essa área, como é que eu calculo a área do triângulo, professor? Ah, pô, vou lembrar, base vezes altura dividido por 2. Observa aqui, quando a gente fala em energia potencial, que seria a altura, base dividido por 2. Também tem essa relação. Tá bem? Então, basicamente, gente, o capacitor, a capacitância, ela relaciona essas expressões que eu disse para vocês. Tem essas carinhas aqui que eu já passei para vocês. Normalmente a gente vai ver assim. Não esqueçam que esses dois traços têm que ser iguais, tá bem? Porque eles têm, ambas as placas têm a mesma quantidade de carga. A gente tem que levar em conta a distância que elas estão, tá? Porque é relacionada também, e a área que as placas têm e ocupam ali um determinado lugar.
Basicamente é isso, gente. Não tem muito mistério, tá bem? Esse é o primeiro momento da aula. Daqui a pouco eu volto fazendo alguns exemplos que já tem no caderno de vocês e retomando alguns conceitos, tá bem?